Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero comentar com vocês sobre a palavra inferno, que aparece nas Bíblias de língua portuguesa, né? Em versão, nas versões de língua portuguesa. Bom, a palavra inferno, ela é traduzida de duas palavras que vêm do grego. Uma é Hades e a outra palavra é Geena. Essas duas palavras se trata de lugares completamente diferentes um do outro. A palavra Hades, ela está contida dentro da mitologia grega. Ela é tida como o lugar dos mortos. Mas, tanto na Septuaginta quanto no grego do Novo Testamento, a palavra Hades, ela quer dizer sepultura. Ela quer dizer sepultura. É o lugar dos mortos. A sepultura é o lugar dos mortos, né? Mas assim, como não carrega essa coisa da mitologia, então fica só sendo como sepultura, né? E a palavra Geena, ela é um lugar, né? Que é identificado como Wadi Er-Rababé, que é um extenso vale que cerca Jerusalém a oeste e ao sul. Foi neste vale que os israelitas sacrificaram os seus filhos a Moloque nos dias de Manassés. Isso você se encontra em 2 Reis, capítulo 16, verso 3, 2 Reis, capítulo 21, verso 6 e 2 Crônicas, capítulo 28, o verso 3, e 2 Crônicas 33, verso 6. Bom, o que tem esse vale, né, de Rinom com o inferno? Bom, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, até porque a palavra inferno ela vem do latim. A questão é, por que o tradutor da Bíblia traduziu Geena como inferno? Bom, ele pode ter tido, como se diz assim, várias ilustrações na cabeça dele em relação ao inferno, né? Inferno existe? Não, né? O inferno ele realmente não existe. Esse vale de Rinom aqui, ele era um lugar em Jerusalém, como expliquei para vocês, que se localizava ao sul de Jerusalém, né? E a questão é, então por que surgiu essa ideia do inferno no Novo Testamento, né? Principalmente nas Bíblias em língua latina? Isso é um fator de política religiosa, né? Criaram o sistema do medo, porque a igreja também, ela tinha quase praticamente há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, ela tinha um poder praticamente do Estado. Ela era como se fosse o Estado, né? E uma forma também de arrecadar dinheiro do povo, né? Forçava as pessoas a aceitar o cristianismo e impregnava no coração delas o quê? O medo, né? Então assim, se aquelas pessoas não fosse trabalhada a ideia das indulgências, né? Do cristianismo católico, naquela época se trabalhava isso, praticamente a salvação era praticamente vendida, né? Então assim, as pessoas pagavam as suas indulgências à igreja, né? Então, e as que não pagasse, ela estava pronta para ir para a boca do inferno, né? Lá onde as almas ficavam gemendo, né? Porque até essa ideia das almas sofrendo e sendo castigadas, isso aí é uma ideia da mitologia grega, né? O cristianismo, né? Na verdade, o cristianismo de Jesus não trabalha isso. Jesus ali, quando ele fala sobre o Geena, né? Que olha, se um dos teus olhos
ou se tua mão te escandalizar, é melhor você arrancar uma parte e jogar lá no Geena, onde é que eles falam, aí para uma parte perder no inferno. Na verdade não tem, Jesus não está falando de inferno, Jesus está falando de Geena, que era um local, que era um lixão, onde constantemente havia fogo e combustão dos materiais orgânicos que eram descartados ali, sendo uma ilustração dos ímpios quando morrem ou uma ilustração viva do juízo final, ok? Mas o que é o sentido desse? Era o sentido, para a religião, era o sentido de ser usado como o quê? A ideia do medo, impregnar o medo nas pessoas. Jesus, ele estava evangelizando o quê? Estava evangelizando judeus, tá certo? Que conhecia sobre o Vale de Hinnom, tá certo? Que não tem nada essa ideia de um inferno espiritual, que como se fosse quando as pessoas morrem, vai lá para esse lugar. Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava falando que é o seguinte, olha, aqueles que não obedecem os mandamentos, aqueles que ouvem as minhas palavras e não os obedecem, que, como se diz, sai fora do caminho e começa a produzir coisas que não agradam a Deus, O que Jesus está falando? Que a ideia ali daquele lixão era aquele lixão, ele acolhia lixos da cidade, cachorro que morria caía lá, quando tinha guerra morria pessoas e ficava pedaços de pessoas pós-guerra, a carne, para não ficar fedendo muito, eram jogados ali. O que aquilo representava? Aquilo representava a desonra. O que Jesus está falando? Que aquele que não cumpre os mandamentos de Deus, ele é tido como desonra, ok? Entende? Tá certo? O Vale de Hinnom, ele não tem nada de sobrenatural nele. O Vale de Hinnom, ele não é um trono de Satanás, porque dentro dessa mitologia religiosa, prega que o inferno é o reino de Satanás, onde Satanás está assentado ali no trono dele e os demônios estão ali debaixo do trono de Satanás e Satanás ordenando aqueles espíritos malignos, como se diz assim, fazer maldade para as pessoas na terra. Não existe nada disso. Vale de Hinnom fica em Jerusalém ainda, só que hoje lá é um tipo museu, Não é mais como crematório de lixão. Aquilo lá é um museu para certificar que a Bíblia falava sobre aquilo, ok? Então tá lá em Jerusalém, Quem puder ir em Jerusalém pode chegar lá e conhecer o Vale de Hinnom. Você não precisa morrer para ir para lá, não. É aqui na terra. Essa ideia desse inferno, onde as almas dos homens vai, as almas, ou poderia assim dizer, dos maus, ela é uma falácia, ok? Então, mas você poderia me dizer assim, a história lá do Lázaro, que estava lá no seio de Abraão, o rico, lá no inferno. Irmãos, aquele simplesmente não tem nada a ver com a realidade. Aquele é uma historinha, é um conto, é um mito, não tem nada de real naquilo, de Lázaro e o rico. Simplesmente aquele ali, Jesus usou ali uma historinha para fazer uma comparação. Tá certo? Mas não tem nada de realidade naquilo, Tá certo? Então, assim, para as pessoas que não conhecem as escrituras no grego, é complicado você tentar explicar isso para eles. Sobre o Hades, que é sepultura, não tem nada a ver com o inferno, tá certo? O Hades é ali, aonde a gente vai ali, onde é que está o sepulcro das pessoas mortas. Hades é isso, no Novo Testamento, onde é que as pessoas estão sepultadas, é o sepulcro. Tá certo? E o Geena aqui, que também é traduzido como inferno, é o Vale de Hinnom, que está ao sul de Jerusalém, está lá até hoje, Tá certo? As pessoas que vão fazer turnê em Israel, eles têm a oportunidade de conhecer o Vale de Hinnom, que é onde foi traduzido como inferno, tá certo? Então, assim, o que acontece?
que é real, o que não é real, tá certo? Para o judeu, a concepção dele morrer sem honra é uma coisa muito complicada. É a mesma coisa do crente que tem aquela ideia que se ele morrer em pecado, ele está ferrado. Seria a mesma concepção, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Geena é isso, ó. Geena vem do vocábulo hebraico Ge Rinom ou Ge Ben Rinom. Quer dizer, Ben, filho de Rinom. Vale de Rinom ou vale do filho de Rinom. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde os ímpios queimavam seus próprios filhos. Isso na antiguidade, quando começou, né? Lá atrás, uma coisa bem antiga. Isto foi antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel. Os cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque. Você vai encontrar isso no Velho Testamento. Terminados os sacrifícios humanos, este local ficou reservado para depósito de lixo proveniente da cidade de Jerusalém, juntamente com o lixo que vinha de cadáveres de mendigos encontrados e de animais mortos nas ruas, e até os de criminosos e ladrões mortos quando cometiam delito, os restos mortais de quem fosse jogado no Geena. Essa pessoa partiria dessa vida de forma desonrosa. Por isso os mortos que eram jogados no Geena dessa forma, eram encontrados, né, de forma desonrosa, tá ok? Então assim, o que Jesus está ensinando ali? Ele está ensinando que, olha, é melhor você pegar o seu olho, o seu braço, o que te escandaliza, o que não traz benefício para você no sentido moral, você arranca aquilo e joga fora, põe no fogo. É melhor você perder um dos seus membros do que perder todo o seu corpo, no sentido que da honra, ok? Né? Eu espero que vocês tenham entendido. Então sim, é isso que eu estou trabalhando com vocês hoje aqui, amém? Tá ok? Eu espero que vocês consigam compreender, né, que essa ideia de inferno para o Vale de Geena e o Geena, né, que é o Vale dos Filhos de Rinom, e o Hades, não tem nada sobrenatural nisso, né? Sim, embora que as Bíblias de língua portuguesa ela traz essa ênfase, né? Que esse inferno, que é o trono de Satanás, irmãos, não caia nessa. O certo é ele ter trazido o Geena mesmo, o certo é ele ter trazido o Hades mesmo, só que não trouxe, né? Ele traduziu tanto o Geena quanto o Hades como se fosse o inferno, o lugar onde Satanás reina, como se diz assim, tá bom? Mais na frente eu vou trazer para vocês também sobre Satanás, né? Tá certo? Vou trazer sobre Satanás para vocês, um estudo sobre Satanás. Vocês vão compreender que essa ideia de Satanás também é uma fantasia. Irmãos, eu vou ficando por aqui e que Deus abençoe a todos.